Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu filho. Nós queremos apresentar a Ti, rogando para que Tu abençoes mais e mais. Abençoe sua família, seu lar, seus negócios, suas finanças, sua saúde, seu ministério. E nesse momento nós queremos rogar para que Tu conceda a ele a graça necessária para transmitir a mensagem que Tu já colocaste em seu coração. E que cada um dos Teus filhos que estarão ouvindo possam, Senhor, ser como terra fértil, está pronto para receber a preciosa semente. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Fique à vontade, pastor. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Alegria muito grande por estar com vocês aqui. É um prazer conhecer mais uma parcela do povo de Deus. Dizendo o prazer de estar aqui sob a liderança do pastor Wellington, da nossa cunhada de Lourdes, dos filhos, da companhia sempre agradável da minha esposa. Dizer publicamente também que a parabenizo essa data tão especial para nós. Eu te amo, você sabe disso. Parabéns. Minhas filhas, Ayla e Darla, uma honra ter vocês aqui com a gente também. E como o tempo não nos permite maiores delongas, eu partirei imediatamente então para a explanação da Palavra de Deus. E vocês, por gentileza, mesmo sentados, abram as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 22, versículo 14. Me prometei uma água que eu não estou vendo aqui ainda, deve estar chegando. Agora a irmã se enquadrou naquela passagem de que grande será o galardão, né? Eu fornecer uma água para um pequenino. Muito obrigado, Deus abençoe, viu? Os irmãos localizaram o versículo? Quem localizou diz amém? Mateus, capítulo de número 22, versículo 14. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Queridos, não se assustem e se assustem, né? Por que eu estou apresentando essas duas asseverações para vocês? Porque em toda igreja, meus amados, e aqui não é diferente, existe um grupo de pessoas que, a despeito de estar frequentando a igreja, não subirá no arrebatamento. E existe uma parcela, em contrapartida, que subirá no arrebatamento. Se tem alguém que não sabe, o arrebatamento será aquele momento extraordinário da história da igreja na face da terra e do plano da salvação de Deus para o homem, em que Jesus Cristo virá consumar aquilo para o que ele morreu, ou seja, salvar aqueles que o aceitaram como único e suficiente Salvador, entenderam e creram na palavra de Deus como a inequívoca vontade de Deus para o homem. Então este será o momento em que, num abrir e fechar de olhos, essa é a analogia emprestada só para nós entendermos, e Paulo deixou isso lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51, quando dizia que um povo vai desaparecer da face da terra. Uma parcela pequena, infelizmente, vai desaparecer da face da terra. E ficará aqui uma multidão de pessoas cheia de dúvidas sobre onde terá ido parar esses nossos parentes, vizinhos, colegas de trabalho, colegas de escola, de universidade. Onde foram parar essas pessoas que desapareceram? Será um fenômeno dos fenômenos extraordinários aos quais a humanidade se sujeita. Esse será o exponencial de todos. Nenhum outro fenômeno será como esse. Os que subiram são a bênção. Os que subiram venceram todas as situações e, por terem a sua salvação assegurada em Jesus e por estarem vigilantes, estavam preparados. Por estarem preparados, subiram. A parcela que ficou terá alguns que saberá do que se trata. Os que saberão do que se trata são exatamente os crentes, desviados ou não, porque não é só desviado que vai ficar. Vai ter crente que vai estar em comunhão com a igreja e vai ficar também, porque só você estar em comunhão numa sociedade evangélica não quer dizer que você tenha o céu garantido, certo? Aí
essa parcela dos que ficaram e conheciam o Evangelho, eles é que vão poder dizer o que aconteceu, onde é que foram parar essas pessoas, certo? Por isso eu disse a vocês aqui na minha saudação, não precisam se assustar, mas precisam se assustar, né? O que é que deve servir de advertência para nós na noite desse dia, esse versículo tão curto, mas tão incisivo? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então vejam, meus irmãos, e eu não sou melhor do que ninguém aqui, me incluo exatamente como vocês, porque se eu não vigiar, eu também ficarei. Entende? Então, a palavra de advertência de Deus para nós aqui na noite desse dia é de que todos estejamos cautelosos. Veja, todos nós fomos chamados, todos que estão aqui dentro foram chamados. O cuidado agora, meus amados, é para que não tenhamos sido tão somente chamados, mas que tenhamos sido também escolhidos. Agora, curioso, e parece uma incompatibilidade, parece uma incongruência, é de que, como fui chamado e não fui escolhido? Aí é que está a incompatibilidade aparente, né? Entre aspas. É que essa escolha não se dá de Deus para nós, e sim das nossas ações, das nossas atitudes, do nosso comportamento, do nosso dia a dia. É isso que fará de nós sermos escolhidos ou não. E sabe, amados, como esse arrebatamento só vai acontecer uma vez, é bastante urgente que cada um de nós tenhamos a cautela necessária que o assunto requer para que façamos parte desse arrebatamento. Certamente vocês já tiveram acesso aqui a estudos escatológicos e têm alguma noção, se não dominam o assunto, mas eu acredito que pelo menos alguma noção vocês tenham dos eventos escatológicos. Escatologia é o estudo das coisas futuras, né? Então o arrebatamento da igreja vai acontecer assim. Em seguida, meus amados, haverá uma possibilidade bastante remota, bastante pequena, bastante difícil, muito limitada, de alguém ainda ser salvo durante a grande tribulação. Mas eu nem quero entrar por esse caminho, porque aqui não é noite para estudo escatológico. Não foi para isso que eu me programei. Não foi isso que eu planejei para falar para vocês. Mas estou lançando para que você se sinta divertido e se desperte. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos nos empenhar, meus queridos, para fazermos parte desse pouco. Seria muito glorioso se o pastor Wellington, quando do arrebatamento da igreja, contemplasse a face de todas as suas ovelhas lá no céu. Seria muito glorioso. Agora, não depende dele, depende de você. O pastor, ele só mostra o caminho, e o máximo que pode fazer é caminhar junto, mas ele não empurra ninguém céu adentro. Por isso, depende de você. Então, nós estamos falando aqui de tipos de crentes, né? Nós somos crentes em Jesus porque cremos e por isso recebemos esse nome aqui. Quando nós aceitamos a Jesus, automaticamente começamos a fazer parte de um grupo de pessoas que não só a sociedade religiosa, mas a sociedade em geral denomina de crentes, né? De evangélicos, pentecostais ou não, tradicionais ou não, nós passamos a ser protestantes. São essas as denominações, né? Aqui nós começamos a fazer parte. Então somos crentes em Jesus. Dentre os crentes existem tipos e tipos de crentes. Existe aquele que não dá trabalho nenhum, existe aquele que dá bastante trabalho, existe aquele que sente sono na igreja, existe aquele que está elétrico, não sente sono nenhum, existe aquele que pede a palavra, existe aquele que, se apontar o dedo para ele para fazer uma pergunta perigo, ele cai duro, morto, de susto, ele nunca queria falar nada, timidez, sente envergonhado, enfim. Existem os que gostam de integrar grupos de louvor, já existe aquele que desafina até batendo palma, então não tem condições de ele fazer parte do louvor, né? Nem vou pedir para levantar a mão, porque sempre tem, né? Tem aqui. E geralmente esse é que gosta de ficar com o microfone na mão, sabe? Na hora do grupo, vem cantar, ele quer cantar no microfone, você desafina tudo, né? Mas existem essas pessoas.
Existe aquele que canta, que é uma maravilha, mas não se manifesta, prefere ficar na dele. Então, existem diversos tipos de pessoas na igreja. Mas vamos falar agora da conduta desse crente. Vamos falar agora da sua personalidade, que deve ser influenciada por Cristo, pelo Evangelho, a sua personalidade, e vamos falar do seu caráter, que deve, muito mais ainda do que a sua personalidade, ser influenciada pelo Evangelho. Afinal, o que é que você está fazendo aqui? Eu poderia perguntar diferente ainda: o que você veio fazer aqui essa noite? E muitas vezes nós erramos na resposta, sabe, irmãos? O dirigente pode dizer: eu vim dirigir um culto. O técnico de som pode dizer: eu vim coordenar os botões, né? O porteiro pode dizer: eu vim auxiliar na organização aqui. Algum crente pode dizer: eu vim ouvir os hinos e ouvir a exposição da palavra. Mas essas nossas respostas, elas estariam incompletas. Talvez seria mais interessante nós dizermos: eu vim tentar ser um crente melhor. Eu vim tentar dar margem ao Espírito Santo de Deus para que melhore o meu serviço. Nós somos empregados de Cristo, irmãos. Pior do que empregado, porque empregado ainda tem muitos direitos, né? Nós somos servos, quase escravos. É isso que nós afirmamos quando dizemos que é aceito como Senhor, e a contrapartida do Senhor é o servo. O Senhor manda e o servo obedece. Entende? Então, na condição de servos, de mordomos, nós temos que melhorar dia a dia, meus amados. E sabe de uma coisa? Nós não nos esforçamos muito para melhorar. Sabe? A palavra de Deus está à nossa disposição. Nós conhecemos a vontade dele, ouvimos as mensagens culto após culto, mas eu não sei, entra um conformismo em nossas vidas, e nós saímos de um culto e mal programamos estar no próximo, e vamos vivendo assim, e deixamos a desejar. Em que eu melhorei como crente de domingo passado até esse domingo? Então muitos se contentam só com o fato de não ter se desviado. Não, eu continuo crente, graças a Deus, e graças a Deus mesmo por isso. Mas não deve ser só isso. O que eu fiz? Essa agora é uma pergunta bastante reflexiva, que eu lanço para vocês e para mim também. O que eu fiz em prol do reino de Deus de domingo passado até esse domingo? Em que o reino de Deus foi beneficiado pelo meu serviço como criado, como servo, como mordomo? Que sou, eu digo isso, que sou, nós dizemos isso. Em que o reino de Deus se beneficiou desse meu serviço, dessa minha criadagem, dessa minha mordomia, desse meu serviço? Em que? Irmão, em muitos casos até piora, sabe? Quando nós não vigiamos, quando nós falamos bobagem, quando nós brigamos no trânsito, quando nós nos flagramos falando da vida do outro, quando nós cobiçamos pecaminosamente alguém ou alguma coisa. Enfim, é uma infinidade de situações que faz de nós pessoas piores. Se aquelas ações não existissem, o mundo seria um lugar melhor. Nós, os servos de Deus, irmãos, não podemos fazer com que o mundo seja um lugar melhor com a minha ausência, né? Mas tem igreja que é assim: se ele desaparecer, o mundo se torna um lugar melhor. Dá para acreditar num negócio desse? A gente ri para não chorar. Mas tem crente que, se ele sumir, o mundo melhora. O que é que uma pessoa dessa está fazendo na casa de Deus, que ele não está dando oportunidade para o Espírito Santo burilar na sua vida, trabalhar, fazer a arte que o Espírito Santo só Ele sabe fazer, para fazer de nós pessoas melhores, meus queridos? O que é que nós estamos fazendo? Que chance nós estamos dando para o Espírito Santo de Deus para transformar as nossas vidas? O que é que eu estou fazendo para que essa pessoa que está sentada ao meu lado tenha a sua vida material, física, espiritual melhorada através da minha vida? O que é que eu estou fazendo com essa pessoa aí? A maioria das vezes, e a maioria de nós, está fazendo nada, irmão. No mais das vezes, nós somos muito egoístas, sabe? Nós nos empenhamos com assim, o meu bem-estar e da minha família, e ficamos
o próximo? O próximo que se ajeite como eu estou me ajeitando. Mal dou conta de mim, como é que eu ainda vou me preocupar com o outro? Esse é um pensamento totalmente antibíblico. Antibíblico esse pensamento. Entende? Por isso que eu estou convidando os senhores, as senhoras, meus irmãos e irmãs aqui presentes, a refletirem sobre o que você pode fazer para mudar a sua vida para melhor. Se tornar um crente melhor, uma pessoa mais útil, uma pessoa menos problemática, uma pessoa resolvedora de problemas, uma pessoa ajudadora. O que é que nós estamos fazendo? Existem crentes covardes, existem crentes desatentos e existem crentes valentes. Os covardes, Deus nos livre, né? Tomara que não tenha nenhum aqui. Deus nos guarde, né? Os crentes desatentos, também Deus nos livre, mas menos, né? Dá para tolerar mais um pouquinho. Ele só é desatento. E os crentes valentes, não o valente aquele que regaça a blusa para que não leva desaforo para casa e vai lá quebrar o nariz de fulano. Não é dessa valentia que nós estamos falando. Essa é uma valentia que o diabo dá e que nós temos que domar. Isso muitas vezes vem no seu temperamento, na sua personalidade, e isso você tem que domar. Aquela ira que bate, você quer resolver as coisas com as próprias mãos, ou falar o que não deve, isso você, como um salvo em Cristo, como um futuro habitante do céu, isso você tem que dominar e engolir, não deixar transparecer. Mas então eu vou levar desaforo para casa? Vai, porque senão você pode levar ou ser levado para o cemitério. Entende? Ou entristecer alguém, ou desgraçar uma outra família. Entendeu? Então, se controla, não é dessa valentia que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui de uma valentia, de uma ousadia que o homem e a mulher de Deus tem que ter de destemor. Não tem temor quando o assunto é resolver as coisas de Deus da maneira como Deus quer que elas sejam resolvidas. É dessa valentia que estamos falando. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para entregar Midian nas suas mãos, para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram. De 32.000 que vieram, irmão, a convite, vamos batalhar pela causa do Senhor, vamos defender Israel das mãos dos midianitas. Eles estão sendo usados pelo diabo e estão destruindo o povo de Deus. Vamos lá, vamos. 32.000. Foi lá, não era uma coisa linda de ver aquela multidão, e pessoas, agora os midianitas estão, já deu para a bolha deles. Mas por dentro, tinha uns ali que estavam tremendo de medo. Na primeira chance que tiveram, que foi essa aqui, gente, se tiver alguém com medo aí, é melhor voltar, irmão. De 32.000, 22.000, era muito covarde no meio do povo de Deus. Por isso eu disse, tomara que não fosse o caso aqui. Se a pessoa, a gente lança uma proposta dessa e sai quase todo mundo aqui dentro, ia ficar uma coisa bem desagradável. Foi o que Gideão contemplou. Ainda aqueles que sobraram ali, ficaram no meio, os covardes foram embora, já deu uma melhorada. Mas ficaram junto ali os desatentos ainda. E Deus fez mais um teste, né? Olha, ainda tem muita gente aí. Não quero ainda dar o livramento para Israel com esse povo todo. Agora nós vamos mandar para casa os desatentos. Faz um testezinho aí. Chama esse povo todo para tomar água no ribeiro e observe. O que se jogar com o rosto na água para tomar como um cão, como a gente sabe que os cachorros lambem a água assim, né? Com o rosto dentro da água. Separe esse grupo daqueles que só se ajoelharem, mas continuarem olhando e que vão trazer a água com a mão até a boca, mas vão continuar olhando, vigilante. Separa. Irmão do céu, a tristeza foi grande no coração de Gideão, porque só 300 fizeram esse jeito de trazer a água e continuar. Os outros 9.700 não estavam nem aí, eram desatentos, não estavam preocupados com nada. Esses podem mandar embora. Eu acredito, não estava lá, mas eu penso que Gideão, com muita tristeza e bastante desanimado, falou: gente, vocês que tomaram água desse jeito ali, podem ir embora também. Foi embora aquele povo todo, irmão. Ficou parecendo um fim de festa ali. Aquele fim de
de gente que sobrou ali para arrumar tudo, para consertar tudo. Fim de festa tem essa característica, sabe? Quando você estiver coordenando uma festa, não deixa o povo embora antes de arrumar as coisas. Não deixa. Eu já passei um trabalho com isso. Amém, irmãos, glória a Deus, todo mundo feliz da vida. Bora tudo embora. E lá fiquei eu para arrumar aquela coisa errada toda ali, irmãos. Entende? Aí no próximo evento, Deus me deu graça. E eu disse, antes, os irmãos estão contentes com o evento? Aquele monte de irmão, tudo contente. Eu falei, então eu preciso de tantos voluntários para me ajudarem nessas tarefas aqui. Irmão, mais do que eu pedi. Porque ali, na hora do quente, né, tudo funciona. Aí, irmãos, então amém, pode ir embora. E eu não movi uma parte, porque os irmãos fizeram tudo, foi um espetáculo, mas eu paguei o preço. Então, fim de festa acontece essas coisas, né? Pois com o Gideão ali, amados, pareceu um fim de festa. Foi todo mundo embora e ficou ele ali com aquele bingo de gente para resolver aquela encrenca de vida ou morte, né? Mas os desatentos foram embora. Aí sobraram quem? Os valentes, os 300 valentes. É com esses que a igreja conta, meus irmãos. É com esses que o pastor pode trabalhar. É com esses que o reino de Deus vai crescer, vai prosperar, vai expandir. São esses que vão fazer a diferença dessa sociedade que precisa ser transformada, que precisa ser mudada, que precisa conhecer o verdadeiro Evangelho de Cristo, meus amados. A igreja não precisa de crente covarde, a igreja não precisa de crente desatento. A igreja precisa de crentes valentes. Pessoas destemidas, pessoas que se entregam sem temer a própria vida. Deus quer que você faça parte desse grupo, porque esse é o grupo mais especial. Não são muitos, são poucos, mas são suficientes. Quando nós dizemos que algo é suficiente, meu querido, parece que desce um bálsamo sobre a nossa vida. Ser suficiente passa uma tranquilidade para o coração da gente, né? Quando Deus escreveu a igreja de Sardes lá em Apocalipse, vamos ver se nós tentamos fazer uma analogia aqui com esse negócio. Ele falou em Apocalipse 3 e 4. No entanto, você tem aí em Sardes, ele estava falando para o pastor da igreja de Sardes, uma cidade lá daquela região. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Nós vamos parafrasear isso aqui agora e pela fé vamos dizer, aonde está escrito Sardes, nós vamos chamar de igreja palavra de vida. É assim? É ter vida? É ter vida, não é da vida. Palavra de vida. E aqui como é o nome da congregação aqui do lugar? Macuco, porque tem outras palavras de vida por aí, né? Irmãos, os pregadores estão pregando nas outras palavras de vida e problema deles. O nosso assunto vai ser só nós aqui. O assunto aqui é com a gente hoje aqui. Então, onde vai escrito Sardes, nós vamos falar palavra de vida de Macuco. Pode falar assim? Pode dar certo assim, né? Então, do Macuco. Ó, viu? Se não tem alguém ali para ajudar a gente, todo mundo estava concordando aí, né? Então tá. Então é do Macuco. Então, vamos lá. No entanto, você tem aí na palavra de vida do Macuco, uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo. Vestidos de branco. Pois são dignos. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu falo isso, meus queridos, com temor e tremor. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quem dentre nós aqui está no pequenino grupo dos escolhidos, irmãos? Oxalá todos nós estivéssemos. E quem não está, se empenhe, meu amado. Você só tem uma vida. Não tem como negociar isso.
Não dá, tem que ser resolvido agora. Hoje é o dia. Certo? Então, que a misericórdia do Senhor seja sobre nós, meus queridos. Deus quer te desafiar a deixar de lado todo o medo de que você acha que não é capaz, toda insegurança, toda timidez, todo desânimo, todo pecado, toda reclamação, toda murmuração. Está pedindo para você deixar isso, que é coisa de gente pequena, e está te chamando para fazer parte da tropa de elite, meus irmãos. Se eu disser aqui agora faca na caveira, vocês não pegam bobeira, né? sem faca na caveira. Mas Deus está te chamando para integrar o pelotão de elite dele. Deus tem seu pelotão de elite. De que grupo você está fazendo parte? Passe a integrar, meus queridos, o pelotão de elite de Deus, de destemidos. Crentes com os quais Deus conta. Tem crente com os quais Deus não pode contar. Não pode, ele sabe que a pessoa não sei se vocês conhecem essa expressão, não quebra um ovo. É uma expressão que existe, porque assim, ovo é uma coisa fácil de quebrar. Se a pessoa não consegue quebrar nenhum ovo, é difícil contar com essa pessoa. Entende? Queridos, aqueles que se levantam contra você saberão que você tem um Deus, mas isso só se você se dispuser. Você tem que se dispor. Pule fora do grupo dos covardes, pule fora do grupo dos desatentos e passe a integrar o grupo dos valentes, meus amados. Você vai experimentar coisas que você nunca imaginou. Você vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida. A sua família vai ficar admirada, não vai entender o que aconteceu com a sua vida, mas eles vão saber que você mudou para melhor. A vizinhança vai ficar admirada, os seus colegas de trabalho, de escola, na rua, filho de mercado, seja onde for, vão entender que tem uma pessoa diferente ali. Essa pessoa transmite uma paz, transmite uma segurança, transmite uma tranquilidade. As pessoas vão gostar de ouvir você conversar, porque você não vai ter conversa para jogar fora. As pessoas vão gostar de tratar com você, porque as suas palavras serão palavras que transmitem vida. Você vai deixar de ser aquele espalha-bolinho. Sabe o que é espalha-bolinho? Tem um grupo de pessoas. Quando é um enjoado que está chegando, bom, todo mundo vai sair. Porque você vai chegar ali, são insuportável. Ó, se você for um desse, que quando chega um bolinho de gente se espalha, é porque você é um espalha-bolinho. Deus tem misericórdia da sua vida e te transforme para você deixar de ser um insuportável. Um insuportável, não faz isso. Queridos, vamos então repactuar com Deus, meus amados. Pedir para Ele: Senhor, se existir alguma covardia na minha vida, por favor, o Teu Espírito Santo me transforme. Senhor, se eu não era covarde, mas também não estava nem aí com a paçoca, não estava nem ligando para nada, só gostava de ser crente. Tem gente que só gosta de ser crente, mano. Os que gostam de ser crente são esses desatentos. Aí, vem numa boa, está na hora de ir para o culto, vem para o culto, termina, amém, dá uns abraços, volta para casa, esquece de novo que é crente. No próximo culto ele lembra: eu sou crente, tem gente assim, crente agente secreto, irmão. Ninguém sabe quem é crente por onde ele passa. Crente agente secreto. Pode, irmão, você tem que se revelar. Mas aí você é torturado. Está com medo. Por isso é crente agente secreto. Não tenha medo, meu querido. Né? Morre de medo de encontrar um outro crente que fale, que alguém escute: a paz do Senhor. Não sabendo que eu sou crente. Irmão, não pode ter vergonha de Jesus, não. A sua palavra diz que quem se envergonhar dele, ele vai se envergonhar dessa pessoa lá num dia onde você não vai ter escapatória. Certo? Então, meus amados, só cantando o 225 agora. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alto que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixes tua cruz, ser valente. Vamos lá, ser valente.
ódio, com mais louvor. Minha avó cantava. Não, minha avó era baixíssima. Viva a vida feliz, servindo a Jesus, sigo-lhe passo a passo, para a glória de luz. E quando eu chegar na cidade de Deus, face a face verei a quem eu tanto amei, indo de vitória em vitória, nós chegaremos à glória, e andando com Cristo, seremos mais que vencedores. Indo de vitória em vitória, nós chegaremos à glória, e andando com Cristo, seremos mais que vencedores. Como a flor no jardim, minha vida nasceu, e o perfume de Cristo sobre mim exalou. Agora posso cantar e a Cristo anunciar, porque sou de Jesus e Ele é todo meu. Indo de vitória em vitória, nós chegaremos à glória, e andando com Cristo, seremos mais que vencedores. Indo de vitória em vitória, nós chegaremos à glória, e andando com Cristo, seremos mais que vencedores. Seremos mais que vencedores. Glória a Deus. Deus abençoe o pastor Marcondes por essa palavra. É uma palavra suave, mansa, mas quem está atento, Glória a Deus. amém? Recebeu a sua porção. Glória a Deus. E os valentes que Deus conta nessa igreja, fiquem de pé. Glória a